Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre Jesus, não é? Jesus é a melhor, a mais perfeita revelação da revelação de Deus a toda a humanidade. E essa revelação de Deus, ela é aquela que desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra, Deus vai estar atuando, falando, informando, chamando, convocando as pessoas, né, ao seu amor, ao seu projeto de salvação, convidando as pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto do mundo, a natureza, enfim, o Hebreus diz que Deus de muitas maneiras tem falado aos homens. E quando foi escrito o livro, naqueles últimos dias, ele também estava falando através do Filho, através de Jesus. Então ele faz parte dessa revelação, falando a todo ser humano, em todos os lugares do mundo, falando sobre ele, sobre o seu amor, não é? Para com cada pessoa, tá? Então, Jesus então é essa revelação da revelação. Isso quer dizer que Jesus, como a Bíblia diz, é a pedra de esquina. Através de Jesus, a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Através do exemplo, da vida, do ensino de Jesus, a gente sabe o que é de Deus, o que é que veio do coração de Deus e o que não veio. É por isso que Jesus consertou muita coisa de Moisés. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? E outras coisas que ele viveu, diferente daquilo que Moisés, né, ensinou ou entendeu da parte de Deus. Tá bom? Então Jesus é isso. Então o que é que a gente tem dito? Tudo aquilo que é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não, aquilo que não é coerente não é de Deus. Pode ser quem for, Moisés, Davi, os profetas, Paulo, se falou, se ensinou, se viveu alguma coisa fora do ensino de Jesus, fora do exemplo de Jesus, não é de Deus. É deles, é da limitação humana, é dos defeitos humanos, mas de Deus não é. Agora, aquilo que é coerente com Jesus, entendeu? Dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, se for coerente com o ensino de Jesus, então isso é de Deus. Entendeu? Isso é de Deus. Então, a partir daí, a gente então tem analisado alguns aspectos. Por exemplo, estamos conversando sobre os salmos, tá bom? Os salmos. E temos aqui, estamos no Salmo 41. Nesse Salmo 41, não é? A gente tem analisado. Já vimos o versículo de 1 até o versículo 6, e agora a gente vai conversar sobre o versículo 7 em diante. O que é esse salmo, né? É bom te lembrar que, pelo menos até agora, nesses salmos, até agora, somente 2 salmos nós encontramos como todo coerente com Jesus. Salmo 19 e o Salmo 23, tá? E esses 2 salmos são exatamente fora da experiência de Davi. É interessante isso, né? Fora, não fala nada sobre Davi, tá bom? Apesar que é atribuído a Davi. Vamos ver aqui, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus é o título desse Salmo 41, é um título atribuído pelos tradutores, tá? Não é o título original. No original vem assim, Salmo de Davi. Sendo o Salmo de Davi, a gente já sabe, né? De Davi quer dizer escrito por Davi ou escrito por alguém por ordem de Davi, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi, tá bom? Então, essas 4, tem outras possibilidades, mas basicamente essas 4. Então, vamos ver aqui, o Salmo 7, o versículo 7, então, diz assim: todos os que me odeiam, Senhor, murmuram juntamente de mim. Contra mim, eles planejam o mal para mim, dizendo, uma doença maligna está posta sobre ele,
e aquele que está deitado não se levantará jamais. Falando sobre, né, o salmista. Até o homem que era meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, grandemente levantou contra mim seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me, e eu lhes darei darei a eles o pagamento que merecem. O coração está cheio de ódio, né? E diante de Deus. Era para ter vergonha disso. Versículo 11. Por isso eu sei que tu agradas de mim, porque meu inimigo não se declara vencedor sobre mim. E quanto a mim, tu me sustentas em minha sinceridade, e tu me puseste diante de ti para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, para todos sempre. Amém e amém. Esse é o restante do Salmo, né? Versículos de 7 até o versículo 13. Olha, coerentes com Jesus, nada. Nada aqui está coerente com Jesus. Mesmo que tenha algumas palavras interessantes, né? Mas quando a gente vai ver o contexto, a gente vê que são palavras por palavras, não é algo do coração. Ele está falando porque ele está argumentando para pressionar Deus a fazer o que ele quer contra os inimigos. Entendeu? Contra os inimigos. E aqui ele até usou um pouquinho mais, porque nos outros salmos ele pede assim: Senhor, destrua, mata, façam eles desaparecer, Senhor, envergonhe eles, Senhor, humilhe eles, Deus fazer. Aqui não, ele está dizendo: Senhor, me levanta para que eu faça o pagamento do que eles merecem. Então ele já ousou um pouco mais, tá? Dentro da sua raiva, da sua ira, do seu ódio. E a gente usa isso para adorar a Deus, entendeu? Essa é a nossa vergonha, né? Quando a gente usa palavras, salmos desse jeito, totalmente contrários a Jesus, e a gente usa para adorar a Deus. Olha, o Senhor Deus tem uma misericórdia extraordinária para conosco, tá bom? Vamos ver aqui versículo, né? Agora as incoerências, tá? Dentro do Salmo. Versículo 7 é a primeira incoerência. Senhor, todos que me odeiam murmuram e querem o meu mal. A visão de mundo do salmista é indigna de quem conhece Deus, de quem confia em Deus. Além disto, em seu espírito melancólico, ele usa este argumento para obrigar Deus a ser muito severo com os seus inimigos. A ideia aí é manipular Deus para que o poder de Deus haja duramente contra aquelas pessoas. Isso não é de Jesus. Totalmente incoerente com Jesus Cristo. Versículo 8. Senhor, eles fazem questão de me verem destruído e acabado, sem solução nenhuma para mim. O salmista insiste na maldade dos outros, julgando todos por ele mesmo. Por ele mesmo. O que ele espera de Deus contra seus inimigos é o que ele acredita que os inimigos querem contra ele. Ele quer o mal dos inimigos, então se eu quero o mal, eles também querem o mal contra mim. Esse é o raciocínio humano. Esse é o raciocínio humano que a gente tem. A gente julga o outro pela gente. Se eu tenho um coração perverso, eu penso que todo mundo ou alguns são perversos. Entendeu? Cadê? O que ele espera para Deus contra seus inimigos. E o que ele acredita que os inimigos querem contra ele. Se ele conhecesse bem a Deus, veria que o Senhor ama os dois lados. E quer que os dois lados se amem. O lado do salmista e dos inimigos dele, o outro lado. Né? Mesmo com todas as diferenças entre
essas pessoas, porque o amor deve ser maior do que as diferenças. O problema é que a nossa carnalidade nos faz olhar para as diferenças. E aí, as diferenças que são deste tamanho ficam deste tamanho. Se a gente olhasse para o amor, não vou dizer nenhum amor, se a gente olhasse para querer agradar a Deus, as diferenças que fossem deste tamanho ficariam menores. Porque o interesse é agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. Versículo 9 é a terceira incoerência com Jesus. Senhor, até quem era meu amigo se tornou meu feroz inimigo. O salmista se faz de coitado e vítima, sem refletir o que fez e até onde ele falhou com suas amizades, muitas vezes até para manter-se superior e vaidoso, né? Ele não considerou o que ele fazia de errado para prejudicar as amizades. Além deste argumento, né? Além desse argumento, se mostra contra Deus. Mateus usou como sendo uma profecia que se cumpriu em Jesus em relação a Judas. Jesus não pode ser retratado num texto que contraria o próprio ensino de Jesus. Quem ama não tem inimigo, né? Aí usaram essa palavra, até o meu melhor amigo, Senhor, agora está agindo contra mim. Aí é usado isso como sendo em relação a Jesus e o Judas, né? Não tem sentido. Mas foi Mateus que falou. Não tem sentido. É mais um erro de Mateus, tá bom? Tá? Jesus não tem inimigos. Jesus não tem inimigos. Porque ele ama. Quem ama não tem inimigos. Então não tem sentido. Não tem nada a ver isso aí, essa inimizade, esse desamor do salmista em relação a Jesus. É forçar demais a barra. Versículo 10 é a quarta incoerência. Senhor, me cura e eu darei a eles o pagamento que merecem. Olha que coisa do cão. Senhor, me cura e eu darei. Agora é meu. Não é tu que vai fazer mal a eles, não. Eu vou fazer mal a eles. Porque eles merecem. O que o salmista entende que eles merecem? São tão pecadores quanto ele próprio. O que eles merecem, ele também merece. O pedido do salmista mostra interesse de vingança, agir ou continuar agindo severo com seus considerados inimigos, e isso não é espírito de quem está sob a direção do Espírito Santo. Senhor, me cura, porque eu pessoalmente vou fazer mal a eles. Que espírito, né? Versículo 11. A quinta incoerência com Jesus. Senhor, quando eles não conseguem ser vencedores sobre mim, é que entendo o quanto tu te agradas de mim. Prepotência, sentir-se protegido e capaz de ser atendido pelo poder de Deus. O salmista despreza o amor de Deus com os outros. É só com ele. Isso é doentio. Quem conhece Deus, quem conhece Jesus, sabe que Deus ama todo mundo independentemente das criancices que cada um seja ou faça. Mas ele ama a todos, sem exceção. Versículo 12 é a sexta incoerência. Senhor, quanto a mim, tu me sustentas em minha sinceridade. Tu me puseste diante de ti para sempre. A prepotência está falando isso só em relação a ele.
sem considerar os outros e achando que Deus despreza os seus considerados inimigos e quer o pior para eles. Na verdade, o salmista não conhece Deus e seu amor para com todo mundo, sem exceção. Tá bom? Então esse é o Salmo 41, não é? Mais um salmo bem diferente do ensino de Jesus. Tá bom? Então esse é ele.